Esa pollerita roja mira como la menea. Al ritmo del carnaval se mueve, mueve las caderas. Esa pollerita te queda tan bonita, guarmisita, y dime a quién vas a enamorar. Guarmisita, ay, ay, el sol vas a enamorar, ay, ay, guarmisita, ay, ay, el sol vas a enamorar. Guarmisita, ay, ay, el sol vas a enamorar. Esa pollerita te queda tan bonita, guarmisita, y dime a quién vas a enamorar. Eres magia pura, libre como el viento, diosa de los Andes. Y entre las estrellas brillas como nadie en el carnaval. Bailando reina tú serás. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Fonte Dalma Tarô. Essa é a leitura para o signo de Gêmeos para o mês de fevereiro. Como estão, geminianos? Eu espero que estejam bem. Eu vou iniciar sua mensagem. Lembra que são tiragens coletivas, não fazem sentido para todo mundo. Pega para você só o que ressoar, ok? Então vamos lá, primeira mensagem para Gêmeos. A mensagem do alinhamento, dizendo que você pode fazer coisas difíceis, tá? Coisas mais complexas aí, ou talvez coisas mais elaboradas, sofisticadas, né? Olhando aqui o violino, tá? Fundo do deck, escolhas saudáveis, né? Faça escolhas mais saudáveis na sua vida, escolha sabiamente, como ele tá falando aqui. Vocês podem ter a ver com nutrição, realmente, aqui para alguém, tá? Fazer escolhas melhores aí. Um teste, enfim. Eu vou ler a mensagem do alinhamento para vocês. Alta vibração, abundância, autodisciplina, bem-estar, harmonia, crescimento pessoal, realização, música. Quando nos alinhamos com as coisas que nos são destinadas, naturalmente elevamos nossa vibração e atraímos abundância. É como seguir uma bela melodia que nos leva ao nosso caminho superior. No entanto, isso requer autodisciplina, uma compreensão do nosso bem-estar emocional, espiritual e intelectual. Significa afastar-se dos prazeres imediatos e concentrar-se em criar um ambiente sustentável onde possamos prosperar. O trabalho árduo é muito gratificante, mas pode ser desafiador às vezes. Você consegue, tá? Gente, eu achei interessante, né? Porque a sensação que dá vendo a sua carta é que você tem alguma coisa grande pela frente aí, para completar. Pode ser um projeto na sua parte profissional, né? Enfim, qualquer outra situação, né? Que é uma leitura geral, tá? Mas ele fala que você consegue, tá bom? Então não tenha medo, tá? Seja o que for isso daí, que pode estar surgindo. Às vezes, por exemplo, aprender a tocar um instrumento, né? Às vezes, né, quando a gente vai começar alguma coisa nova, dá um medo, você pensa, nossa, isso não é pra mim, né? Isso aqui não, sei lá. Eu tô estudando francês, né? E tem hora que eu falo, meu Deus, eu acho que eu nunca vou saber falar essa palavra, porque eu consigo ler até bem, agora falar, nossa, eu me questiono também, eu fico pensando, será que um dia eu vou conseguir falar direito isso aqui? Porque tem umas palavras que são muito diferentes, né? A pronúncia é muito diferente, né, de algumas coisas, então eu acho que é um pouco essa ideia mesmo, né? E muitas vezes eu fico pensando assim, será que um dia eu vou realmente conseguir falar, conversar? Então eu acho que essa é a mesma mensagem assim para você, tá? Você consegue fazer coisas grandes também, seja o que for, seja em que nível, não duvide da sua capacidade, tá bom? Siga em frente, Gêmeos, seja com o que for. Você aí com o seu projeto, eu aqui com o meu francês, uma hora a gente chega lá, tá bom? E alinhamento, né? Energia de alguma coisa que tende a fluir também, tá? Tá alinhado com você de alguma forma, tá? Vamos ver o oráculo das penas. A pena laranja. Essa pena está ligada ao arcanjo Uriel. Ela simboliza o sucesso, a lei da atração e o amor de si mesmo. Ela traz belas energias de sucesso. É hora de liberar a sua criatividade para alcançar os seus objetivos. Novas ideias surgirão. Expresse seu lado feminino. Uma energia de sucesso ele traz para você, tá vendo? Ó?
Tem a ver com a sua carta do violino, né? Ok? Então, a pena laranja trazendo sucesso para os geminianos. Deixa eu ver o fundo do deck. A pena do avestruz. Ele fala que essa pena simboliza a justiça e o equilíbrio. Um veredito vai chegar aí, tá? A roda gira. A verdade está vindo à tona. Você finalmente será ouvido. A justiça divina está agindo em seu favor, ok? Justiça a seu favor, Gêmeos, tá? Em relação a alguma questão, alguma situação aí, talvez preocupe você. Um veredito, né? Dá até essa ideia de uma justiça mesmo, né? Esqueci, processo, alguma coisa nesse sentido aí, tá? A seu favor, realmente, tá? Para quem tiver alguma coisa aí rolando nesse sentido. Ah, não, peraí, faltou o santo. Um santo para os geminianos. São Félix. Que bonitinho, parece um anjinho, né, da guarda. São Félix para vocês. Água. Engraçado que lembrei do signo de Aquário, vendo essa simbologia aqui, tá? São Félix aqui nesse livro oráculo, ele fala que ele foi um modelo de humildade e tenacidade, ele fala de constância premiada, realização de pequenos projetos, tá? Interessante, olha só, sua constância premiada. Constância premiada, achei interessante. Tem um pouco a ver com a carta do violino, né? Através da constância, da dedicação, você colhe os seus frutos, tá? Uma energia muito forte de projetos para vocês, tá? No geral, né? Fundo do deck São Inácio de Loyola. Como se estivesse tendo uma visão aqui, ó, tá vendo? Talvez esse mês vocês estarão mais intuitivos também, tendo visões, tendo premonições aqui, tá? Vamos lá, vamos ver com o tarô. O que mais para os geminianos, por favor? Dez de espadas. O que está acontecendo aí, gêmeos? Página de espadas. E a imperatriz. Nossa, que coisa, hein? Olha, eu vou dizer uma coisa. O mês ele vai ser um pouco tenso, tá? Tem algum tipo de finalização muito intensa acontecendo aqui na sua vida. Mas fica tudo bem, tá? Fundo do deck a gente tem o As de Ouros, uma carta que fala de oportunidades, novos começos, tá? Traz um pouco a ideia da sorte para mim essa carta também, né? A moeda aqui, né, na cara, né? Então, sorte, tá? E novas sementes, tá bom? Talvez seja a hora de plantar novas sementes aí, de coisas que você quer colher no futuro, tá? Hora de investir em alguma coisa, seja financeiramente mesmo. Começar a plantar novos caminhos para você também, tá? Poxa vida, né? 6 de espadas, uma transição, uma viagem, talvez. Uma carta que pode falar de viagem, de mudanças, tá? Mudanças físicas, mudando de casa, de cidade, de trabalho, tá? Tem um 10 de espadas aqui. O 10 de espadas é uma carta muito pesada, tá? É uma carta que, assim, ela anuncia que tem uma situação de muito sofrimento terminando para o geminiano, tá? Essa carta aqui ela é bem forte, por isso que eu deixei todos os adesivos aqui. Ela tem muito sangue, muita... É bem intensa, assim, a imagem. Eu achei melhor tampar. Enfim. Né, então, assim, a gente tá falando aqui de uma situação finalizando esse mês, tá vendo, ó? Complexa, tá? Alguma situação complexa, alguma situação difícil. Muitas vezes, quando essa situação termina, a gente sente um alívio porque terminou, mas ao mesmo tempo a gente não se sente vencedor. É um término que traz um peso, tá? Não sei explicar. É um término que traz um peso, tá? De alguma forma. Mas termina, tá? Então isso é bom. Então mesmo que não seja, talvez da forma que você planejou alguma situação, ela tá finalizando esse mês e é pra melhor, entende? É como se alguma questão aqui, gêmeos, ela atinge um pico, ela atinge um auge e se encerra, tá? De uma vez por todas, tá bom? A gente tem o Pajem de Espadas, então assim,
Esse pajem de espadas, nesse tarô, ele tem uma mensagem bastante específica e bastante diferente, assim, um pouco do pajem de espadas tradicional. Então, aqui eu vou falar as duas mensagens, tá? Primeira mensagem, a tradicional. Pajem de espadas é uma carta que fala de mal-entendidos, de erros. Então, assim, precisa prestar atenção, tá? Na comunicação, nas pessoas ao seu redor, porque é uma carta de fofoca. E assim, o que que eu vejo quando eu olho essa carta? Para mim é como se ela abateu o animal aqui inesperadamente. Então, assim, é como se ela, sem querer, ela fez alguma coisa que ela não gostaria ou não estava planejando. É isso que eu sinto quando eu vejo essa carta. Porque tá vendo como ela olha? Eu tenho a sensação do tipo assim, eu não queria ter feito isso, tá? Mas, não, enfim, essa é a sensação que eu tenho vendo a carta. Então, assim, é como se tem alguma situação que talvez você também se arrependa de certa forma, talvez de alguma atitude, de algum detalhe, algum deslize, né? Alguma escorregada aí que a gente dá pelo caminho, acontece, né? Às vezes é um detalhe, tá me vindo muito essa palavra aqui pra você, tá? Só que nesse tarô específico, ele traz uma outra mensagem interessante, que eu acho que pode ter a ver com o nosso violino aqui também. Por quê? Ele fala que essa página de espadas, ela é uma guerreira, ela é uma caçadora, na verdade. Ela é uma menina, praticamente, é uma jovem, tá? E é uma mulher, né? Então, assim, você pensa, né, numa época aí que essa pessoa vive, né, da ideia de uma época mais antiga, enfim. Não é comum uma mulher jovem caçadora. Então ele fala que esse pajem de espadas desse tarô é uma pessoa capaz de fazer coisas que talvez não sejam esperado dela, do papel, entre aspas, né, dela, tá? Então assim, ela consegue, ela é capaz, tanto que o objetivo dela como caçadora foi atingido, tá? Então assim, ela traz essa mensagem também. Talvez você seja uma pessoa que faz coisas que não se espera de você, né? Talvez você realmente tenha um trabalho diferente, ou um hobby diferente, que não se espera muito de você, tá? Pela visão da sociedade, ou pela visão de estereótipo, da visão da sua família, seja como for. Existe algo que você faz que foge um pouco do padrão, foge um pouco do estereótipo, de certa forma, tá? E que você é muito boa nisso que você faz. E que um objetivo será atingido aí, tá? Então, assim, essas duas mensagens, tá? Eu realmente falei essas duas mensagens, veja qual ressoa para você, tá? Porque elas podem ser antagonistas, né? Entre si, tá? Só que aí, olha que beleza, tá? Tanto você é realmente bom no que você faz, que você termina com quem? Com a Imperatriz, tá? Então, assim, Gêmeos, seja o que for esse deslize, talvez que aconteça aí, tá? Enfim, ou esse término de ciclo aqui bastante difícil, tá? Tem uma virada muito grande para acontecer com a Imperatriz, tá bom? É uma grande virada aqui, tá? Não é pouca coisa não, tá? Então, assim, um projeto profissional não deu certo, terminou mal, não se preocupe porque ou uma reviravolta acontece nisso daí, ou você vai receber ou vai ter uma outra oportunidade muito melhor, uma promoção, não sei, tá? De alguma forma tem um reconhecimento vindo aqui com a Imperatriz, tem uma energia de abundância, de prosperidade, de sucesso. Essa é uma energia que fala que você colhe o fruto de alguma coisa e que esse fruto não é pouca coisa, tá? Te dá segurança, te dá tranquilidade, te dá destaque, entende? É a Imperatriz. A gente não tá falando aqui nem de uma rainha, é Imperatriz. Então, você entende? É algo muito de valor realmente aqui com essa carta, tá? Então, assim, o que eu posso dizer para você? Pode não ser um mês tão fácil, com essas espadas que tem aqui, o pajem e o 10. Mas tem também uma colheita muito boa vindo aqui. Tá? Então, mesmo que de repente essas espadas sejam um desgaste, né, um cansaço, você investindo em alguma coisa e não tendo a sensação do retorno, do reconhecimento, ele vai chegar em algum momento. Ele vai chegar e ele vai ser talvez além do que você espera, tá bom? Claro, né? Desde que você faça a sua parte, desde que você também acerte aí a rota, caso, né,
haja alguns deslizes, haja algumas falhas, tá bom? Mas tem colheita aqui. E vai ser das grandes, tá? Com essa energia da Imperatriz, tá bom? É uma carta que pode falar de você lidando muito com as mulheres esse mês, com uma mulher específica, uma energia feminina específica. Pode ser muito bem uma mãe, tá? Uma energia de uma mãe aqui, tá bom? Deixa eu ver. Felicidade. É isso, tá? Então, se a gente fosse resumir, é isso, né? Vai ser um mês que vai ter uma certa turbulência, mas no final, tudo fica muito bem também, tá bom? Então, lembra que a sua energia é o sucesso aqui com a pena laranja, tá? E eu acho que pode ter um pouco a ver com esse alinhamento que a gente tá falando, porque, né? Com esse exemplo que eu dei, né? De você aprender uma coisa nova, né? Que é mais complexa, que exige estudo, dedicação, você vai errar muito, você vai falhar muito, você vai, né, machucar os dedos lá, sei lá, não sei muito bem no violino como funciona, mas né, em alguma outra situação você vai ter que se dedicar, você vai errar, enfim, faz parte do processo, né? Enfim, mas o resultado chega também, tá bom? Vamos lá, vamos ver para a vida amorosa dos geminianos, o que tá vindo aí? Amor pra gente. Eu sempre falo, né? Quando a gente tem Imperatriz, normalmente normalmente é uma carta que atrai, né? De atração. É uma carta de Vênus, fala de beleza, fala que a sua beleza, você pode se destacar ao olhar de alguém aí, se você já tem alguém em mente. Mas vamos lá. Você tá pensando em alguém? Essa pessoa, ela pensa a mesma coisa que você. É como se vocês estivessem conectados, tá? As mentes aqui estão ligadas, tá? Eu vou ler essa mensagem aqui para vocês. Olha lá o fundo do deck. Alma gêmea. Né? As peças se encaixando direitinho aí. Tá curioso, né? Vou ler as duas, tá bom? Olha lá. Muita coisa com pensamento, com o mental, né? Essa pessoa, alguém sente a sua falta, tá bom? Se você, né? Recentemente tem pensado em alguém que tá distante, afastado, ou que realmente, né? Mesmo que seja de muito tempo, tá, pessoal? É até interessante a mensagem dessa carta que ela fala assim: olha para a carta, a pessoa está triste, sentada no chão. Então, assim, alguém que sente a sua falta e realmente está triste com isso, tá? Você faz falta para alguém, tá? Não sei quem é essa pessoa, né? Olha lá, signo de touro, não sei se pode ser alguém de touro. Imperatriz é ligada à energia de Vênus, pode ser, tá? Talvez alguém que tenha alguns vícios aí, tá? Pode ser, tá? Talvez alguém de touro aí. Te amo de amor. Tem amor aqui pra alguém. Bom, eu vou ler as mensagens pra vocês. Penso mesmo que você. É incrível como vocês dois estão conectados. Às vezes vocês trocam mensagens ao mesmo tempo ou conversam ao mesmo tempo usando as mesmas palavras. Situações como essas podem ser assustadoras às vezes. Vocês estão na mesma sintonia, é telepatia. Não há necessidade de gestos, vocês se comunicam sem dizer uma única palavra, tá? Curioso, né? Uma identificação, né? Como se vocês realmente estivessem conectados aqui, tá? E a carta da alma gêmea, essa pessoa consegue te ler como um livro aberto. Vocês têm uma conexão, é como um laço inegável entre vocês. Essa pessoa não terá constrangimento algum perto de você. Ela poderá revelar sua verdadeira natureza sem medo algum. Ela correrá riscos por você. Isso não significa que vocês sempre compartilharão a mesma opinião, mas seguirão na mesma direção, tá? Poxa vida, tem um parceiro aí, hein? Uma união bacana, talvez para algum geminiano ou geminiana, tá? Como ele falou, né? Alguém que vai correr riscos por você, alguém que vai realmente se dedicar a você e caminhar ao seu lado, tá? Mesmo que nem sempre vocês tenham a mesma opinião sobre tudo, tá? É interessante porque são duas cartas que sugerem essa ideia da ligação, né? Que se encaixa, que se conecta, tá? Tanto no mental quanto na vida mesmo aqui, tá? Interessante, tá bom? Não sei se é uma mensagem específica para alguém, tá? Vamos ver o que mais.
Muito forte essa ideia da conexão aqui. O que mais para Gêmeos? O lazer, Gêmeos, tá? Não sei, quando eu vejo essa carta, eu tenho essa sensação de que pode ser alguém aonde vocês compartilhem muitos hobbies, algum hobby em comum, tá? Mas principalmente de você conhecer essa pessoa, caso isso aqui ainda não existe, não está acontecendo, de você conhecer essa pessoa em algum tipo de atividade de lazer que você faz. De repente, um grupo onde você treina alguma coisa, faz um esporte, alguma coisa online, né? Um jogo online, não sei, algum tipo de comunidade, rede online, tá? Eu sinto a culinária, não sei, entende? Tem algum tipo de atividade mais ligada ao lazer, de certa forma, aonde você pode encontrar alguém, onde você pode encontrar essa peça do quebra-cabeça aqui, tá? Mas essa carta ela fala para você investir, diversificar as suas atividades de lazer, se abrir mais, tá? Eu vou ler para vocês. No fundo do deck a gente tem o aventureiro ou a aventureira aí, ó. Pode ser uma pessoa aventureira, um viajante, talvez alguém que viaja muito, que gosta de fazer algumas coisas aí, tipo, né, ao ar livre, assim, tá? Diferentes. Pode ser essa pessoa pode ser um aventureiro ou uma aventureira. Eu vou ler as duas, tá? Fiquei curiosa. O medo, você pode estar com medo. Etapa superior, olha lá, as coisas estão evoluindo aqui. Deixa eu mostrar. Uma evolução pode estar acontecendo, tá? Um retorno construtivo. Uma volta, talvez, para alguém. Bom, mas deixa eu ler essas mensagens aqui, do lazer e da aventura. Nossa, abriu na página do retorno construtivo, tá? Acho que pode ser para alguém mesmo, tá? Ele fala que uma pessoa do seu passado, ela vai voltar, tá bom? Com boas intenções. Tem uma forte probabilidade de que essa história tem uma segunda chance aí de maneira mais positiva, tá? É para alguém essa mensagem. Então, a carta do lazer, ela fala assim, ó. Essa carta sugere que você se lance em novas atividades, seja você solteiro ou não, tá? Porque não vai te fazer mal. Ela fala para você sair da zona do conforto, tá? Que você vai rapidamente perceber os benefícios dessa situação. Então, esse pode ser o conselho, diversificar essas atividades de lazer, de prazer, tá bom? Fazer coisas diferentes aqui, tá? Investir em um novo hobby, um novo curso, não sei, alguma coisa que você faz por prazer, tá? Não para alcançar um objetivo, né? Para cumprir uma meta, tá? Deixa eu ver essa carta do aventureiro. Essa pessoa tem uma profunda necessidade de descoberta e exploração. Ela não gosta particularmente de atividades diárias repetitivas. Pelo contrário, é importante para ela quebrar a rotina e embarcar em aventuras para nutrir a alma. Ela adora viajar, especialmente com um parceiro ou parceira, tá? Então, se você pensa em alguém, essa pessoa vai ter esse espírito aventureiro. Vocês pode ser você também, tá? Ou talvez tenha alguém aventureiro aí chegando no seu caminho, tá? Uma pessoa que gosta de viajar, que gosta de, como ele falou, não gosta de coisas rotineiras, tá? Vou tirar uma música também e mensagens para você que tem alguém no seu coração, na sua mente nesse momento, ok? Pensei na sua pessoa. Música Lovely, da Billie Eilish e do Khalid, né? Música eu gosto, é bonitinha, né? Is it lovely? Eu pensei que eu encontraria uma saída, mas você nunca vai embora. Então eu imagino que eu tenha que ficar agora, sempre em my headspace, acho que é tipo na minha cabeça mesmo, no meu espaço mental, não sei, alguma coisa assim. Eu não conheço muito a letra dessa música, não lembro dela. A sensação que eu tenho é de alguém que talvez achou que conseguiria encontrar uma saída para parar de pensar em você. Porque a sensação que eu tenho vendo a carta é que é sobre alguém que está pensando em você, que achou que conseguiria sair, que achou que tinha encontrado uma forma de escapar desses pensamentos, de tirar você da cabeça dela ou dele aí, só que ela não conseguiu. Ele fala que você é como se você estivesse sempre na cabeça ou na mente dessa pessoa, tá? Está sempre na cabeça de alguém.
tá? A pessoa não consegue evitar. No fundo do deck a gente tem, olha lá, de novo, a mesma ideia, tá? A música da Alanis Morissette, You Oughta Know. Eu estou aqui para lembrar você da bagunça que você deixou quando você foi embora. Isso não é justo. A bagunça que você deixou quando foi embora, né? Interessante porque essa carta fala que alguém que não consegue parar de pensar, você está sempre na cabeça de alguém, você pode ter deixado. E assim, a sensação que eu tenho, Gêmeos, é que pode ser você que se afastou de alguém aqui, tá? E que deixou a bagunça na vida ou na cabeça de alguém aqui, tá? A pessoa ficou meio atrapalhada aí, tá? Enfim. Eu sinto isso, que foi você que se afastou, tá? Bom. É isso. Você pensou em alguém? Essa é a música Lovely, da Billie Eilish, feat. Khalid. E vamos tirar umas mensagens também. Vamos ver se tiver alguém aí pra pensar. Essa é a sua pessoa. Eu me escondo atrás de coisas materiais. I want to take lead. Tipo, eu quero assumir o comando, a liderança, tá? Talvez ela quer tomar uma atitude aqui, tá? Não sei. É uma pessoa que gosta de dominar de alguma forma. Gosta de estar no controle, sabe? Finalmente eu vou colocar você em primeiro lugar. Eu estou planejando uma surpresa para você. Eu fugi por medo de enfrentar as minhas sombras, encarar as minhas sombras. Ele ou ela foi apenas um good time, tipo um bom tempo, um momento. Eu não me importo com ele ou com ela, tá? Não sei se você tá pensando em alguém que teve aí uma interferência, né? Uma terceira pessoa, tá? Mas é como se foi um passatempo, não sei exatamente a tradução aqui exata, tá? Mas é isso que eu entendo, assim, foi uma aventura, tá? Eu fui muito machucado no passado, ou machucada, né? E uma última. Eu me conformei com a pessoa errada. Essa pessoa fez uma escolha errada, tem consciência disso, tá? Talvez foi essa pessoa que ela fala, que a gente tinha visto na outra mensagem. Ela fez uma escolha errada, Gêmeos. Ela tem total consciência disso, tá? Enfim, não sei para quem é essas mensagens, tá? Pareceu bem específico. A pessoa é alguém que fez uma escolha errada, tá? Mas seja como for, olha lá, não consigo imaginar minha vida sem você. Enfim, Gêmeos, tá? Essas foram as mensagens se você tinha alguém aí na sua mente ou no seu coração, tá? Eu vou tirar agora uma mensagem do oráculo das vidas anteriores. Esse oráculo, eu acho ele muito interessante. Então, ele traz uma civilização. Eu separei só as cartas de civilização ou época. Então, pode ser que você tenha alguma ligação com esse lugar, de alguma forma. E ele traz uma mensagem para você, tá? Então, eu achei bem interessante. Quando eu fiz para mim, bateu, fez sentido. Aí vocês vejam se ressoa aí para você, tá? Então, vamos lá. Uma mensagem para Gêmeos. Gêmeos, a minha carta foi essa também. Inglaterra, tá? A Inglaterra fala da Revolução Industrial. Você pode ter vivido na Inglaterra em alguma vida anterior ou exatamente na época da Revolução Industrial, tá? Fundo do deck também tem a civilização asteca, no período, né, de 1200 a 1500, tá bom? Eu vou ler aqui a civilização. Não sei se você gosta da Inglaterra, se sente ligado a esse país, tá? Talvez, Gêmeos, a minha carta foi exatamente essa, né? Então, talvez a gente, né, se encontrou em alguma vida anterior, quem sabe? Nas fábricas aí da época lá.
Em sua vida passada, você estava na Inglaterra durante a Era Vitoriana, a época que daria origem ao Big Bang, Sherlock Holmes e também a Jack, o famoso lá, né? A máquina a vapor permitiu viagens rápidas e níveis de produção sem precedentes. O trabalho era árduo e o sindicalismo estava emergindo. As emoções ainda eram intensas e a literatura começava a se tornar acessível a todos por meio de romances seriados publicados em jornais. As ciências estavam se desenvolvendo e muitos filósofos estavam se afastando da igreja. O mundo ainda era muito dividido e a vida de uma pessoa de uma classe média não era a mesma que a de uma pessoa rica. Ele diz que nessa carta você pode ter sido um operário ou operária de fábrica, tá? Em sua vida passada, você viveu como operário em um ambiente árduo e profundamente hostil. Seu cotidiano era difícil e você não tinha tempo para pensar em mais nada, pois dedicava muito tempo ao trabalho. Seu foco era exclusivamente o imediato, o que precisava ser feito. Não havia espaço para prazer ou alegria. Você pensava principalmente em seus filhos, em proporcionar a eles uma vida melhor. Suas necessidades básicas eram a única prioridade. Na sua vida atual, você pode estar sentindo medo da escassez e uma necessidade de segurança acima da média. Pode também se sentir preso à sua abundância, como se lhe faltasse acesso à felicidade e à satisfação profissional. Além disso, pode estar em constante estado de autossacrifício para com seus familiares. Você também possui grande coragem e resiliência excepcional. Confie em si mesmo. Dependendo do problema que você está enfrentando, não hesite em procurar um psicólogo que poderá identificar as estratégias certas para ajudá-lo a superar a sua ansiedade, tá? Então essa carta ela traz essa mensagem. O que eu acho interessante desse oráculo, né? Porque muitas vezes você vê conteúdos aí sobre vidas passadas, você sempre é uma rainha, um rei, um imperador, uma princesa. Você nunca é um operário numa fábrica que se matava de trabalhar, né? Então, assim, veja se faz sentido para você. Pode ser que não ressoe, né, Gêmeos, como sempre, né? Mas é uma carta que fala que talvez se você tem uma preocupação, se você é uma pessoa que trabalha muito, que se sacrifica muito, que tem esse talvez medo, né, da escassez material, da falta nesse sentido material, e que você talvez você até vive de uma forma mais ou menos confortável aí, mas esse medo está sempre presente, talvez isso venha de uma outra vida, tá? Não sei se você se identifica com a Inglaterra de alguma forma, se ela chama a atenção sua de alguma forma, talvez seja porque você tem uma conexão com esse lugar realmente, tá? Enfim, né? Veja se faz sentido aí, se ressoa ou não, tá? Você pode ter sido um trabalhador ou trabalhadora na Revolução Industrial. Curioso, né? Eu acho esse oráculo muito curioso. Para finalizar, eu vou tirar uma mensagem de um oráculo chamado Oracle Rock, tá? Esse oráculo ele vai trazer vários, apesar do nome, né? Ele traz vários artistas aí ilustres, né? Enfim, de vários estilos musicais com uma mensagem. Nem sempre a mensagem é politicamente correta, mas é interessante. Veja se faz sentido aí para vocês, tá? Então, vamos ver qual artista tem uma mensagem para Gêmeos esse mês de fevereiro. Deixa eu virar aqui. Porque algumas vezes tem que tampar. Elvis Presley. Elvis Presley lá, o rei de paus. Interessante, hein? Muito interessante. Eu vou ler a mensagem dele. O favorito é a mensagem para você do Elvis, tá? Você é o favorito de alguém aí, para alguma coisa aí, tá? Favorito. Ele fala assim. Ele traz um pedacinho de uma música aqui dele, tem só 4 linhas. Fala assim: sinto no meu corpo que este será o nosso dia de sorte. Vamos nos libertar de toda a nossa tristeza, deixando-a para trás ao longo do caminho. Você pode fazer o que precisa fazer com calma, pois as chances de seus desejos se concretizarem são altas. Você tem uma visão e tem aliados. As pessoas ao seu redor acreditam no seu trabalho, não há problemas de lealdade. Seu carisma está em alta, seu charme é formidável. Se o seu trabalho for de nicho artesanal, é bem possível que o sucesso está ao seu alcance. Isso pode ser desestabilizador. Como uma figura particularmente visível,
Você será frequentemente alvo de críticas. Isso faz parte do jogo. Não se preocupe, você encontrará dentro de si os recursos para se adaptar à sorte que caracteriza essa carta. Pense no seu sistema imunológico, tanto físico quanto emocional. Não destrua cegamente aquilo que lhe é útil. Não use sua força contra si mesmo. Se você tem problemas de saúde e vulnerabilidades das quais raramente fala, não acredite que seja seu dever tratá-las com leviandade, tá? Não se deixe convencer de que precisa sacrificar quem você é pela sua imagem pública, mesmo que o que você faça traga muito dinheiro ou prazer a outros. Considere seu próprio interesse e entenda que cuidar de si mesmo deve vir em primeiro lugar. Seja implacável com seu tempo de descanso, com sua necessidade de recarregar as energias regularmente. Se um medo de infância o perturba, não o reprime. Enfrente o que precisa ser enfrentado. Confie em si mesmo se sentir que precisa fazer as coisas do seu jeito. E diga não a propostas apresentadas como irrefutáveis. No fim das contas, é a carta do rei. Você pode dizer o que quiser sobre Elvis, mas ele continua sendo o rei do seu domínio. Interessante, né? Então é uma carta, né, como ele falou, né? De destaque, né? Você é o favorito, é o nome, o título da mensagem dele. Então, assim, interessante, né? Você tem duas cartas fortes aqui dessa Imperatriz e o Rei, né? Duas cartas de domínio muito forte aqui, tá? Então é como se você tem o domínio de alguma coisa aí, do que você faz, do que você atua, tá bom? E como ele falou, né, é muito importante, ele trouxe muito forte para você, Gêmeos, a questão da saúde, tá? A questão de não fechar os olhos, tá? Para qualquer problema, de repente, que você tenha de saúde. Ele mencionou até uma questão de alguma coisa crônica, talvez, né? Eu esqueci como foi que ele falou. Por exemplo, você sabe que você tem um problema de saúde, então, tipo, não fica, sei lá, um ano sem fazer nenhum exame, sem fazer nenhuma visita no médico, entende? Não fique procrastinando esse tipo de coisa, tá? Porque às vezes acontece isso, né? Você tem uma situação ali de saúde que fica estável por um bom tempo, aí você acha que não precisa ficar, aí você acaba adiando o médico, acaba adiando a consulta, o exame, então essa é uma mensagem para alguém, talvez, tá? Faça os acompanhamentos certinho aí, tá bom? E que você é o favorito aqui de alguma forma para alguma situação, tá? Talvez você tenha pessoas que admiram muito você aqui. E lembre-se de se colocar em primeiro lugar aí, nas suas escolhas, nas suas decisões, tá? Mesmo que você tenha coisas importantes para fazer, priorize-se sempre, ok? Então essa é a sua mensagem. Gêmeos, eu desejo que o mês de fevereiro seja excelente para vocês. Fiquem com Deus.